Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conto de Variedades. O meu nome é Ruben Branco, comigo está Bruno Filipe Costa. Olá, Ruben. Como estás? Tudo bem? Estou ótimo. Eu Perfeito. também. Bruno, quem é que nós temos a honra de ter hoje connosco? Bem, hoje é uma enorme honra. Temos Carlos Vaz Marques, jornalista, e e agora com um aventureiro na arte de edição de livros. Carlos, muito bem-vindo. Muito obrigado. É uma honra estar no Contrariedades. Eu gosto muito de contrarian e, portanto, acho que é sempre Mas bom foi a pensar em ti. haver contrariedades. Sim. Carlos, eu ia se calhar começar já por aqui, por este último percurso da tua vida. Foi uma agradável surpresa ver de repente nascer a Zigurate. Aliás, começo por dar-te os parabéns. Como é que nasce a Zigurate e o que é que quer dizer o nome? Porque eu sei que tem uma história por trás. Bem, o nome é um nome dos primeiros edifícios de pedra da humanidade. Portanto, são templos que existem sobretudo no Médio Oriente e na China. Os zigurates são as primeiras construções sólidas, eram erigidos para louvar e para chegar. A ideia era fazer o mais alto possível, o que na altura não era assim tão alto, na tentativa de chegar ao céu, ou seja, ao contacto com os deuses. E, portanto, o zigurate mais conhecido, é um zigurate mítico, é a Torre de Babel, bíblica. Okay. Era um zigurate. E foi um zigurate que, nesse caso, correu mal. Este é o zigurate que vai correr bem. Esse é o zigurate que vamos ver se tem mais sorte do que o zigurate bíblico. Porque o zigurate bíblico ficou na memória. Bem, pelo menos que fique na memória. Mas depois levou ao desentendimento na mitologia bíblica que fez com que todos falássemos, todos falemos línguas diferentes, não é? Uhum. Pronto, eu, na verdade, a primeira e única, há uns zigurates no Iraque, o zigurate Ur, que é acho que é esse de Ur, que é o mais bem preservado, mas eu atravessei a China, de Xangai até Urumqi, no Xinjiang, onde agora o poder central chinês reprime. Aliás, na altura já havia uma grande repressão dos naturais do Xinjiang, não é? Que são de outra etnia, são uigures, e na altura já me apercebi que havia sobretudo implantação de Han, que é gente da etnia maioritária na China, que nas regiões onde não é maioritária é deslocada para uma espécie de colonização. Para colonizar, justamente. Pronto. Isto foi só para dizer que atravessei a China e que vocês controlem, porque eu depois começo a juntar umas às outras e isto fica um bocado caótico. E há um zigurate, já não me lembro da localidade em que isso é, e foi a primeira vez que eu contactei com a ideia do zigurate e depois li sobre os zigurates e gosto muito do nome porque, por um lado, é muito eufónico, soa muito bem em português e ninguém sabe o que é, e portanto tem ao mesmo tempo um misto de palavra que é muito nossa, não é? Que não é uma palavra esquisitíssima no sentido de não ser impronunciável, mas ao mesmo tempo de uma estranheza total que faz com que as pessoas perguntem todas o que é um zigurate? E tem esse significado de ser um projeto sólido que pretende chegar aos deuses. Pretende elevar-nos. Aliás, tem aí na contracapa, esses livros têm algumas coisas escondidas. Se retirar essa sobrecapa, está aí um textozinho sobre o zigurate. Conseguimos mostrar para a câmera? Provavelmente muitos leitores não se deram ainda conta dessa... Esta é a parte de trás do livro. Esta é a parte de trás do livro e tem um texto diferente. Normalmente os livros têm o mesmo texto nessa sobrecapa e depois na capa interior, mas eu gosto dessa ideia de deixar coisas escondidas. Há aí umas... E há mais segredos escondidos nesta zigurate? Há o nome do tradutor também por detrás na parte da frente
na capa, por trás da contracapa, da sobrecapa, na parte da frente. Na parte da frente, em baixo. Não capa, na capa. Está aqui. Na capa. Ok. Só que isso é suposto estar para baixo, não é? Normalmente está nas livrarias. Só que este já está um bocadinho subido. Este já está um bocadinho subido e, portanto, Sim. está aí à mostra, que a tradução é da Sara Veiga, que é, aliás, uma excelente tradutora, e é um dos orgulhos é ter livros que tenham também uma tradução escorreta. E qual é que é, porque olhando para aquilo que é a edição até agora da Ziggurat, eu vejo temas atuais, quiçá polémicos. Este livro, por exemplo, A Guerras do Trigo, não podia ser mais atual. Sim, não sei se será polémico no sentido de haver gente a dizer discordo totalmente do que este senhor está a dizer. Mas são temas atuais, sem dúvida, e são temas que pretendem... Mas são fraturantes. Isso são assuntos delicados os que são aqui tratados. Se alguém considerar que Xi Jinping e Vladimir Putin são seres humanos extraordinários... Não, muito pelo contrário. Não gostará de ler aqueles tem livros. uma conotação tão negativa que pode parecer até que são assuntos a não abordar de tão negro que é tudo aquilo que os envolve. Mas não vão ser... Essa não é uma linha que eu pretendo seguir. Pretendo seguir a linha da atualidade e do aprofundamento da atualidade. Nós somos bombardeados diariamente por notícias, por informação a mais variada, e há temas que muitas vezes estão na ordem do dia, mas que chegam só pela rama, chegam só pelos títulos do dia. E acho que é importante, e acho que o livro é o melhor veículo para o fazer. É importante termos instrumentos para aprofundar esses temas que estão na ordem do dia. Por exemplo, tem-se falado muito do problema da distribuição dos cereais, porque a Ucrânia em guerra, a Ucrânia é uma espécie de celeiro da Europa. Exato. E com a guerra na Ucrânia, os cereais estavam bloqueados, o bloqueamento dos cereais fazia com que se corresse o risco de, sobretudo no norte da África, em África, mas não só, que são países muito dependentes, sendo os cereais são um elemento básico e o pão, assim, o elemento primordial. Claro. Não havendo cereais, ou os cereais aumentando, o preço dos cereais aumentando de uma forma assim, significativa, o que aconteceria era que as pessoas ficavam privadas de elementos essenciais e, normalmente, historicamente, e o que este livro demonstra também é isso, cada vez que há uma disrupção, seja na cadeia de distribuição, seja pelo aumento súbito dos preços, cada vez que há uma disrupção no mercado, no comércio dos cereais, há revoltas, há revoluções. Temos um caso muito recente, aliás, ele trata também no livro, para não recuarmos a outros elementos, à Revolução Francesa ou à Primeira Guerra Mundial. O caso mais evidente, que todos os que nos estão a ver de certeza acompanharam, nem que tenha sido brevemente, as primaveras árabes, as revoltas que houve no norte da África, na Tunísia, no Egito, em que de um momento para o outro os regimes caíram por revoltas populares. Na Líbia foi um caso um bocadinho diferente, mas sobretudo estes, Egito, Tunísia, o que levou a essas revoltas populares foi o aumento súbito do preço do pão, por causa de um aumento súbito do preço dos cereais. Houve uma disrupção na cadeia de distribuição, os preços aumentaram e as pessoas... E normalmente o que acontece é que há um rastilho e claro que depois atrás do rastilho vem tudo o resto, todas as insatisfações. É o que estamos agora a ver na China, por exemplo. Há o problema do Covid-0, do lockdown, dos confinamentos obrigatórios, de toda aquela máquina oficial obrigar as pessoas a coisas terríveis e atrás disso está a vir também o descontentamento por todas as outras razões que as pessoas têm para se sentirem zangadas com o poder.
Claro que o mais provável é que isso seja esmagado rapidamente, mas é assim que começam normalmente as revoltas. Carlos, e há aqui uma curiosidade que eu tenho, porque quando eu comecei a preparar esta conversa, eu fui ver alguns números e nós temos a leitura em papel a cair, face ao digital. Temos alguma dificuldade, algumas livrarias em subsistir, nomeadamente as mais pequenas e familiares, e no meio desta situação e depois de uma pandemia, há uma decisão de não, uma boa ideia seria lançar uma editora. Como é que, Quem é o Palermo que se atreve? Isto é um ato. Quem é o Palermo que faz isso? É um ato de coragem ou é um ato de gestão? Eu acho que nem é uma coisa nem outra. Na verdade, eu estou muito ligado aos livros desde sempre. Estudei literatura, não fiz nenhum curso de jornalismo, a minha área de formação é a literatura. Fui para o jornalismo por uma derivação, também porque gosto muito de jornais e de jornalismo, mas porque entrei para o Jornal de Letras e depois do Jornal de Letras fui para o Semanário Jornal e depois fui para a rádio. Tinha começado na rádio de forma amadora, informal, na Rádio Universidade de Tejo, que era uma rádio de estudantes no tempo das rádios piratas, que emitia para Lisboa. Mas a minha área base, digamos assim, é ligada à literatura e, por extensão, aos livros. E depois fui sempre fazendo coisas. A primeira coisa que eu fiz na TSF eram umas recomendações de livros que o Emílio Rangel me convidou a fazer. No final de alguns noticiários havia uma, aliás, com o pomposo nome, eu já até tenho vergonha disso, não é? O especialista em livros TSF. Portanto, havia o especialista em jazz, havia o especialista em cinema, que era o João Lopes, o especialista em cinema, em jazz era o Raul Vaz Bernardo, eram todos assim grandes cromos. E no início era o Abel Barros Batista, o especialista em livros. E o Abel fartou-se daquilo, ele tem lá a vida académica dele e tal. E pá, e ao fim, não sei se chegou a fazer um ano naquilo, ele disse que não queria mais. E o Rangel, eu de vez em quando me aparecia por lá e tal, trabalhava no JL, tinha feito umas coisas episódicas, também assim na área cultural, e o Rangel diz-me, não queres fazer o que... E eu primeiro pensei, este é maluco, mas pronto, mas está bem, eu vou experimentar e tal. E portanto fiquei nisso. E foi assim que depois ele, ao fim de um tempo, convidou-me a integrar mesmo a redação da TSF. Mas isto era para dizer porque é que eu fiz a editora. Por causa dessa ligação aos livros, depois também uma ligação à tinta da China, traduzi, fui fazendo sempre coisas na área dos livros. E o ano passado comecei a pensar que queria ter uma ligação ainda mais estreita ao mundo dos livros. Por causa do vício, isto é uma coisa até aflitiva, se houver algum terapeuta, algum psicólogo ouvir. Sim. Mas tens um vício de livros? Tenho. Mas de um tipo de livro específico? Não, de livros em geral. Sim. De livros que eu acho que são bons, ou que me interessam por esta ou por aquela razão. Mas sim, tenho o vício dos livros, tenho livros por todo lado, é uma coisa que eu nasci, eu cresci numa casa sem livros, mas sempre com de vez em quando davam-me livros, porque era assim o caixa de óculos que gostava de ler. Sim. Este à bola não joga, dá-lhe um livrinho para a mão. Não, por acaso jogava a bola, até não jogava mal. Eu vou o momento em que tiveste de ir. Não, mas fazia as duas coisas. Não, tu estavas a desenhar. Na minha cabeça o desenho que ficou é um rapaz sem amigos, com óculos. Não, tinha amigos, andava à porrada, jogava a bola. O homem como deve ser. Infância normal. Aliás, a diferença para as infâncias de hoje é que os miúdos iam para a rua e tinham que se amanhar, não é? Portanto, não havia telemóveis, não havia nada. Não havia telemóveis, não havia jogos de computador e, portanto, nós fazíamos coisas selvagens em Alvalade, ali no pé do mercado de Alvalade, jogávamos à pedrada, havia um jardim onde havia sempre uns calhaus e aquilo foi por sorte, um milagre. Por milagre que ninguém teve um final infeliz naquelas circunstâncias. Sim. Mas, portanto, foi uma infância um bocadinho selvagem a esse nível. Mas, ao mesmo tempo, gostava muito de ler. E pessoas próximas, adultos, né? De vez em quando davam um livro ao puto e tal.
Eu depois comecei a ir a bibliotecas e, portanto, isso foi uma coisa que se instalou muito. E estou outra vez a descentrar-me, mas para voltar à. Eu ia completar a pergunta, porque Sim. essa paixão de livros e os livros por todo lado, e de repente tu dizes, eu gostava de ter uma editora, era por sentir a necessidade que este perfil de livro não estava à oferta em Portugal? Não. Havia esta lacuna? Não, quer dizer, eu não acho que há ótimos editores que fazem ótimo trabalho. Eu não vim para colmatar nenhuma lacuna, porque acho mesmo que há editores excelentes e livros excelentes nas várias áreas, e nesta também. Há muita não ficção de atualidade. Agora, nunca é demais, não é? Claro. Há um provérbio, foi o Lobo Antunes que uma vez me contou este provérbio, eu adoro isto, que é um provérbio húngaro que diz, e acho que vão perceber porque é que eu estou a contá-lo, porque tem a ver com mais um livro ou mais uma editora. O provérbio é este: qualquer pinguinha acrescenta, disse o ratinho e fez xixi no mar. E portanto, a filosofia é esta: nós estamos cá para ir acrescentando, não é? Mas não sentes que o mar existe, há um mar de livros à disposição das pessoas. O que eu ia perguntar é: não sentes que é um acréscimo que muitas vezes pode ser visto como algo em vão, tendo em conta que em Portugal, tal como estávamos a falar ainda há pouco, os números revelam que há cada vez menos leitores? Isto numa leitura também um pouco transversal daquilo que é ser um leitor de livros ou não. Mas qual é que é o motivo que achas, duvido que haja uma resposta concreta, mas porquê é que Portugal, a nível cultural, não tem uma ligação tão forte à literatura? São duas perguntas. Sim. Uma é... eu faço em bundle, acho... fica mais barato assim. Em pacote. Sim. Uma é, se eu acho que é em vão. Não, acho que não é em vão. Okay. Ou seja, pode ser para poucas pessoas. Espero que seja para muitas, e espero que depois das pessoas agora ouvirem falar dos livros vão correr, comprar os livros, vão ao site da Zigurato, www.zigurato.pt, e encomendem à maluca, de forma a eu não conseguir dar vazão às encomendas. Mas não vai acontecer. Okay. Não vai acontecer nesta dimensão. É nossa, atenção. Sim, eu depois dou-vos os props. Sim, chega. Os props. Mas não vai acontecer. Mas eu não tenho ambições a esse nível assim, nem de enriquecer, nem de nada. Okay. As pessoas que leem os livros, que me mandam uma mensagem a dizer que gostaram muito do livro, que lhes interessou muito o livro, compraram os dois primeiros e agora encomendaram às cegas, compraram os dois primeiros porque viram uma recomendação, porque saiu uma coisa na imprensa e tal. E agora, quando saíram estes dois, os dois segundos, digamos assim, porque até agora só editamos 4, não é? Que compraram logo, mesmo sem saberem muito bem o que é que estavam a comprar, porque tinham confiado no critério de escolha dos dois primeiros. Isso para mim... Então basta. Não é em vão. Em vão não é? Não é em vão. Agora, porquê é que Portugal, segunda pergunta, sim, porquê é que em Portugal haverá menos leitores do que noutros países? Bem, acho que isso todos sabemos a resposta, não é? Nós temos um déficit que não é de agora, que é um déficit acumulado, que até acho que poderá estar a baixar, não a desaparecer, mas a baixar, só que a esse déficit que vinha de trás, déficit de literacia, etc., de escolaridade, por comparação, por exemplo, com, sei lá, os países nórdicos, que são campeões nisso. Temos mais dois problemas. O problema de hoje os livros terem perdido a centralidade na atenção das pessoas. Nos anos 50, vamos ao 60, quando eu nasci. Já havia televisão quando eu nasci, mas não havia televisão. Sim, não era qualquer pessoa e em qualquer divisão que havia uma televisão, como agora. Bem, não havia computadores, não havia tablets, não havia. Portanto, hoje as pessoas têm a atenção repartida por muitos milhares de há estímulos. Há tanta oferta de entretenimento variado. Entretenimento,
cultura, interesses, portanto, os estímulos são imensos, não é? Portanto, isso, quando se desvia a atenção daqui para ali, perde-se no ponto original. Por um lado, há esta questão. Bem, e depois também há o facto de Portugal ter uma massa crítica, ou seja, um número de pessoas que têm interesses culturais que é menor do que países com uma dimensão muito maior, com uma escala muito maior. Custa-me tanto fazer um livro aqui. Eu mando para a gráfica compra papel, eu encomendo papel, a gráfica imprime, etc. O preço por unidade do livro fica muito maior do que se eu estiver a editar em Espanha, em França ou em Itália. Com mercados porque lá eles fazem 4.000 ou 5.000 exemplares tranquilamente. Portanto, o custo por unidade fica muito mais baixo. Carlos, e pegando aqui nesse ponto, que é um ponto, eu tinha aqui uma curiosidade, mas ia-te fazer, se calhar, uma bifurcação, que era uma pergunta fácil e rápida: quantas unidades é uma edição? Agora que pegaste nisso, pois, varia. Isso é mas é um item importante, não é? Uma coisa que está. Acho que é mesmo a questão que mais me faz. Que mais me faz perder tempo é, ou pelo menos, não ia dizer que me faz cabelos brancos, é aquilo que me custa mais é chegar ao entendimento de quantos exemplares é que vou fazer. Neste momento, aliás, ainda não tenho uma análise exata. Não tem. Normalmente a ficha técnica tinha. Não tem, agora não, já não se põe. Ninguém põe. Ninguém põe porque depois há reimpressões com as mesmas chapas e, portanto, para não ter a alterar. Uma das razões é essa. Mas destes livros eu fiz A Cabeça de Putin, fiz 2.000 exemplares. E depois, ainda o livro estava, tinha acabado de chegar às livrarias, ou estava ainda a caminho das livrarias, acho que ainda não estava exposto nas livrarias. Disseram-me da distribuidora, nós colocámos o livro todo e há livrarias que não têm e que estão a reclamar que querem mais. E eu fiz mais 1.500 exemplares. E depois, dos dois primeiros, o outro não está aí, falta, mas pronto. E depois ainda fiz mais 1.500 outra vez. Pronto. Portanto, estamos com 5.000. Sim. Eu não sei neste momento se não fiz demais. Ou seja, 5.000 livros num país de 10 milhões de habitantes. Isso pode ser demais. E mesmo assim. Não sei se fiz demais, porquê? Porque a edição tem uma particularidade que é um negócio grotesco, não é? É disto é que eles não falam. Isto é que eles não falam. Que é, eu faço, suponhamos, 2.000 exemplares, ponho os 2.000 exemplares no distribuidor. Mas quando dizes que tu fazes? Faço, quer dizer, mando fazer. Okay. Eu, nos casos deste e do outro anterior e daquele Xi também, fui eu que traduzi. Nos três casos, fui eu que traduzi. O único até agora que não foi traduzido por mim foi As Guerras do Trigo. Portanto, eu traduzo, tenho uma pessoa que faz a revisão, tenho um outsourcing da revisão e tenho um outsourcing do grafismo. Mas há aqui um gamble financeiro que recai sobre ti, então. Sim. Eu pago ao paginador, pago ao gráfico, pago à gráfica, onde os livros são produzidos de facto. Não pago ao tradutor, não paguei ao tradutor porque fui eu. Ok. E pago o papel e as. Ok. E depois pago à distribuição. Portanto, eu ponho os livros são feitos na gráfica, vêm 2.000, suponhamos, ou 2.500. Eu fico com uns quantos para vender no site, mas os livros que vieram vão para a distribuidora e a distribuidora cobra uma margem que no caso é superior a 50% do preço de capa. Portanto, sim. É superior a 50%? 60%. A distribuidora, não a loja, a distribuidora. Bem,
inclui a loja. Ok. Ou seja, a distribuidora cobra 60%, uma parte paga à livraria e, portanto, outra parte, os 40% remanescentes, mas para o editor. Todo o risco está no editor. Sim, está todo no risco no editor. Por isso é que eu digo que o negócio é grotesco. Porquê? Porque eu ponho os livros na livraria, os livros ficam lá à venda, a distribuidora paga-me os 40% remanescentes, ok? Mas a livraria, no prazo de 1 ano ou mais, portanto não há prazo, daqui a 1 ano, a livraria pode dizer: não vendemos estes 150 exemplares, voltam para trás. Mandam para a distribuidora fica com eles no armazém, porque eu tenho lá armazém, não é? Mas podia-me mandar para mim e diz: então temos aqui a devolução de 150 exemplares, uma nota de crédito para devolver o dinheiro que mas isso não faz sentido, não é? Faz, mas faz. É assim o negócio. Portanto, ao fim de 1 ano, eu posso levar com os livros todos que estão nas livrarias e tenho que fazer uma nota de crédito sobre o valor que recebi anteriormente. Portanto, é uma margem, é um negócio de risco total. E tem que estar justifica esse risco face a poderes vender apenas online, porque se vendes apenas no teu site, não há isso. Não há, claro. Mas cá não há escala e dimensão. Não há escala. Não há escala. Ou seja, há gastar 80% dos livros vendidos em Portugal vendem-se na cadeia FNAC e na cadeia Bertrand. Nas FNACs e nas Bertrand. É um número avassalador, não é? É brutal. Se estiver fora disso, como por exemplo a UC. Sim, a UC faz parte do grupo Bertrand. Portanto, mas tem apenas a componente online. Mais sim, por aí. Mas sem expressão. É irrisório, fácil. Quer dizer, qualquer pinguinha acrescenta, disse o ratinho e fez xixi no mar. Mas estamos a falar de pinguinhas. Porque depois os grandes números são os da FNAC e das FNACs e da Bertrand. Em alguns casos, para certos livros, não este segmento em que eu trabalho, são também os hipermercados. Mas eu não faço livros que entrem bem nos hipermercados. Pois, os livros que eu tenho em minha casa são quase todos. Podiam estar quase todos, não são meus, os meus são de outro registro. A minha namorada tem, já agora faço esta confidência, ela tem uma coleção de cerca de 600 ou 700 livros na nossa sala. Tudo romances, tudo young adults, por isso, se o nosso público está a ver, gosta, mande mensagem, comenta-vos em contacto. Exato. Não, mas há uma comunidade, já agora conto isto também, há uma comunidade online no Instagram de uma série de pessoas, maioritariamente mulheres, que leem 12 ou 13 livros por mês daquele registro. Ou seja, atenção, livros comprados no Pingo Doce podem fazer uma noite bem passada. Pegando novamente aqui neste tema, já percebemos que o risco está no editor e há esse negócio no fim da cadeia, mas eu tinha uma curiosidade que é: há aqui um processo anterior a este que a mim me atrai perceber como é que se faz, que é como é que eu, por exemplo, eu pego nas Guerras do Trigo e pergunto como é que eu nunca conhecia este autor, como é que isto nunca chegou a mim quando é alguém que escreve sobre isto há 30 anos, como é que é o processo de procurar estes textos e se o investimento começa aí.